Olá! Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é o Gangue das Asinhas. Para quem não sabe, quem não me conhece, quem está chegando aqui agora e está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou a Carla Girardi, fundadora do Gangue das Asinhas. Em determinado ponto da minha vida, trabalhar com aves. Como se diz assim, você é predestinada, você nasceu no dia das aves. Você está fazendo isso porque você tem uma data comemorativa que é o dia das aves, que você nasceu nesse dia, ou que esse dia foi sorteado, escolhido, sei lá o que. Gente, primeiramente, o que acontece? Quando eu era criança, a gente sofria muito bullying, aquelas situações todas, só que na minha época, muitos anos atrás, sofrer bullying a gente evitava, né? Evitava esse tipo de situação. Então, assim, eu tinha muito medo, eu procurava muito nos calendários o que teria de data comemorativa para comemorar o meu aniversário, porque meus irmãos todos comemoravam com tias, tinha uma data comemorativa ou algo assim, que eles sempre faziam aniversário nessas datas. O que acontecia? Eu ia no calendário e ali dizia Dia das Aves. E eu escondia isso de todo mundo. Por quê? Porque eu não queria sofrer bullying. O bullying na aula, na escola, a gente tinha uma cabeça tão limitada que eles iam me chamar de pata, de galinha, de perua, qualquer espécie de ave que fosse aquela ali que nós convivíamos. Porque eu vim de uma família muito humilde. Então, automaticamente, a gente não conhecia arara, gavião, entendeu? Então, assim, eu ia ser chamada de urubu, eu ia ser chamada de galinha, eu ia ser chamada de pata, eu ia ser chamada de tudo, menos de uma arara, de um gavião, de uma ave exótica, de um pavão, qualquer coisa que seja um pouquinho além da nossa realidade naqueles momentos. Então eu escondia isso. Passou um determinado tempo da minha vida, eu nem lembrava mais disso, porque passa um determinado tempo, talvez não seja agora o seu momento, mas quando chegar o seu momento, você vai ver que de algum determinado ponto da sua vida, você começa a esquecer das datas comemorativas que você vai. Meu aniversário tá chegando. Você esquece. Quando vê, passou. Você esquece até aniversário de outras pessoas. Se você não colocar na agenda um calendário para despertar, o seu dia a dia às vezes é tão corrido que você esquece. Aí, um determinado tempo da minha vida, o que aconteceu? Nasceu, tava o meu primeiro casal de ring-neck. Então, eu sentei na mesa com meu sogro, que é muito passarinheiro. Meu falecido sogro, ele era muito passarinheiro, demais, demais, demais. Tanto que os muros da casa dele era todo pintado assim de aves. O meu marido, ele não é passarinheiro. Meu marido tem certos traumas que ele não é passarinheiro como eu, né? A gente fala que nesse mundo é um mundo passarinheiro. Então, o que aconteceu? Eu sentei na mesa tomar meu café da manhã, era o meu aniversário. Aí eu falei assim pra eles: bem que podia nascer hoje o filhotinho da Betânia e do Caetano. Porque esse meu casal, ele veio da Bahia, né? Um casal de ringneck, Sky Blue, meu primeiro casal de ringneck. Eu era apaixonada neles, eles eram aves extremamente agressivas e já tinham um certos determinado tempo. Ele já tinha, naquela época, ele já tinha seus 3 anos e meio, 4 anos, e ela já estava com seus 3 aninhos. Agora eles já estão mais velhos, mas mesmo assim são minhas paixões. E eu consegui amansá-los nesse determinado tempo, né? Porque eu pego, eu beijo. Mas a ringneck pica, tal, bica, tal. Mas para mim não importa. Quanto mais agressiva ela for, mais me atrai, mais me apetece a pegá-las, a acolhê-las e assim por diante. Aí eu sentando na mesa, aí eu peguei e falei assim, bem que podia nascer, né? Aquele ovinho do Caetano e da Betânia, que eles tinham colocado 3 ovinhos, né? Primeira vez comigo, eles chegaram em março, abril, junho. Eu falei, meu Deus, será que não vai nascer? Porque sempre assim, quando você pega um casal adulto em fase de reprodução, eles têm uma adaptação antes de botar o seu primeiro ovinho, né? Antes de começar a se criar ali.
E aí o que aconteceu? Eles chegaram e eu coloquei o ninho, tudo bonitinho, fiz aquele procedimento todo e eles botaram o ovinho deles. Aí eu sentada na mesa, eu peguei e falei assim, ai, podia ser presenteada, né, de nascer o bebezinho da, do Caetano e da Betânia bem hoje, né? E tá, tomei café ali, levantei da mesa, saí no que eu passei pela gaiola deles. Eu escutei um churuminguinho, uma coisinha. Quem tem ave sabe que você aumenta um pouco mais a sua audição em relação a, a um som diferente. Você começa a ter uma sensibilidade um pouco maior para observar. Você escutou um cantar diferente, você escutou um piado diferente, você escutou qualquer coisa, você já está atento, você já está olhando, você já está observando, né? Então, quem tem ave sabe do que eu estou falando. Você aumenta um pouquinho mais a sua sensibilidade nesse sentido. E aí eu passei pela gaiola, escutei aquele ninha pequenininho, muito abafadinho. Eu falei assim, não acredito. Não acredito. Aí eu fui lá, abri o ninho. No que eu abri o ninho, foi o momento mais feliz, o presente mais lindo que eu podia ter naquele dia. Nasceu o Fafá, o meu Five. Batizei ele com esse nome porque foi no dia 5 de outubro que ele nasceu, o meu dia. Então, e nisso nasceu também o Gangue das Asinhas. O Gangue das Asinhas, eu recebi uma visita de um professor, em Bertioga isso, e um determinado tempo ele foi lá para visitar um bebê que ele queria, né, de agapornis, e nisso ele chegou, ele falou para mim assim, nossa, isso não é não é ave, isso é uma gangue. Porque eles eram muito espoleta, daí tinha escadinha, tinha parquinho, tinha isso, tinha aquilo, eles viviam muito solto lá na praia onde eu morava, né? Então, assim, eles viviam pelo chão. Aqui, eles estão presos e eu também me sinto presa. Eu me sinto amarrada porque eu não consigo deixar eles soltos aqui, porque aqui tem muito gavião, gente, tem muita árvore. Eu tô deslumbrada com tudo isso aqui para poder deixar eles soltos, mas eu me sinto presa assim como eles estão. Isso para mim me parte o meu coração, mas infelizmente eu tenho que deixar eles dessa forma por segurança deles. E outra, ai, por que essas aves não estão soltas? Aves é na natureza. Gente, são aves exóticas. São aves que a gente não pode soltar no nosso ambiente. Elas não são da nossa fauna. Elas não podem ser soltas da nossa fauna, porque é um crime ambiental. Essas aves, se elas proliferar aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer de haver um desequilíbrio na nossa natureza, porque a gente tem um certo tipo de aves na nossa fauna que não é essas. Então, assim, os agapornis são extremamente territorialistas, os ringneck também. Então, a gente não pode querer que essas aves fiquem soltas num ambiente que não é o ambiente delas. Os lores, nossa, se vocês vissem a Jurema ela é extremamente ciumenta, ela vai para cima de qualquer ave, até da arara, ela vai para cima do cachorro, ela vai para cima de quem tentar tocar em mim, para vocês terem ideia, ela é muito ciumenta, a Jurema, eu vou apresentar a Jurema para vocês. Então, assim, aí esse professor veio me visitar, e ele tinha isso na mente dele. Porque a ave tinha que dar solta. Então elas estavam todas soltas ali. Ele falou assim, mas isso aí não são aves, são uma gangue, né? Porque eles eram muito arteiros. Demais. Eu me deslumbrava. Eu sentava no sofá, eu sentava no chão. E eu delirava com tudo aquilo. Porque eu sou muito, extremamente coruja com os meus pets. E aí, gangue. Gostei. E ficou o Gangue das Asinhas. Então nasceu o Gangue das Asinhas por conta desse professor. E outra coisa que aconteceu assim, que deu um boom na minha vida, foi que
eu despertei nesse dia que nasceu o Fafá. Eu despertei as memórias, as recordações de quando eu escondi o meu aniversário do Dia das Aves. E aquilo para mim foi um presente assim tão surreal, tão grande, que eu coloquei para mim como um propósito que eu, Carla Girardi, iria ajudar a nossa fauna, eu iria ajudar essas aves, eu iria ajudar os tutores de aves que tivessem aves e queriam aprender um pouco mais sobre como ter esses serzinhos na sua vida, como fazer com que esses serzinhos se transformassem em algo tão especial como é para mim. Como fazer para cuidar desses serzinhos. Como suavizar a vida dessas pessoas que muitas vezes precisam de um pet, né? Ah, mas eu não quero um cão, eu não quero um gato. Por que não uma ave, né? Por que não ter esse serzinho na sua vida e não precisar ser enjaulado, não precisar viver em gaiolas, as gaiolinhas, as jaulas, a gente só viveiros, né? A gente só usa em extrema emergência ou proteção para esses serzinhos não se machucar, não fugir, não acontecer algo ruim, porque eles foram criados, gente, desde bebezinho como humano, né? Então, assim, se esses serzinhos acabar fugindo, eles vão virar presas fáceis. Ah, mas eles se viram na natureza. Não, gente. Ele aprendeu a receber o alimento, né? Então, assim, eles são serzinhos que eles não podem ser soltos na nossa natureza, na nossa fauna. São serzinhos que acabaram vindo de outros, né? Eu vou buscar direitinho as histórias desses serzinhos, tá? Para poder passar claramente para vocês como é que esses serzinhos foram entrando na nossa cultura também, no nosso país, tá bom? Então, assim, aí apareceu, aflorou algo em mim. Contando para vocês rapidamente, o meu sonho era ser médica, né? Então, assim, eu sempre idealizei e sonhei ser médica. Eu queria ser neurologista para cuidar da mente humana ou cardiologista para cuidar do coração. E eu sempre falava isso. Aí chegou um ponto da minha vida que ser médica era algo muito fora da minha realidade. Porque eu trabalhava para me manter, eu tinha que pagar meu aluguel, eu tinha que pagar minha alimentação, eu tinha que pagar aonde eu ia morar. Então, assim, e custear com mais uma faculdade de medicina, para quem é médico hoje, sabe o quanto teve custos, dedicações, gastos, etc e tal, que é uma das profissões, assim, que eu mais admiro, né? Por dedicação, por amor. Muitos médicos, eles têm muito amor ao que fazem. E aquilo ali era um pouco fora da minha realidade. Então, hoje, claramente assim, eu tenho um propósito na minha vida. Ah, é um dom. Não. O dom é o que você se dispõe a fazer e fazer com amor. Então, as pessoas falam que isso é um dom. Eu me abri o meu coração, eu fiz, tudo que eu faço é por amor. Então, o que aconteceu nesse curto tempo, longo tempo de transformação? Eu percebi que o meu chamado talvez não fosse para cuidar de um coração ou de um cérebro, mas sim de algo muito precioso que estaria na nossa frente e que nós humanos estávamos acabando ajudando em partes a destruir. Ai, Carla, mas não pode pensar dessa forma. Não, não podemos pensar dessa forma, mas de certa forma é assim, né? Porque nós estamos invadindo o espaço deles.
Está acontecendo o tráfico de animais. Estão indo nos ninhos, retirando os bebês dos ninhos, e isso é o que poderia vir a aqueles filhotes a voltar naquela região, conforme os pais deles fazem, para se reproduzirem e continuar com as espécies, estão sendo arrancadas. Então, automaticamente, está começando a entrar em extinção muitas espécies de animais, que na realidade o humano está escravizando, está aprendendo ilegalmente para se saciar muitas vezes o desejo da moda. Ah, porque a moda agora é ter uma arara. Porque a moda agora é ter um papagaio. Eu quero um papagaio que fale comigo. Gente, eu só falo assim. Eu paro para pensar. Eu sou tutora, né? Sou fiel depositária de uma arara e de um papagaio. O papagaio era do meu sogro, que automaticamente adoeceu, e eu acabei ficando com ele por ter uma experiência em cuidados e manejos com ele, e o papagaio já tinha sido herdado por doação para ele, de uma outra pessoa. Então, e ele cuidava desse papagaio, e esse papagaio veio parar em minhas mãos para que eu cuidasse dele, que ele estava com problema de saúde. Então, eu sempre digo assim, as pessoas carregam bagagens, carregam crenças passadas dos anteriores, as pessoas que dizem assim, ah, o meu sogro, o meu pai, o meu tio, eles sempre criaram aves, papagaio, com café com leite, com pão molhado no café, com sementes, e nunca morreram, viveram anos. Mas você imagina, você, um ser humano, ter que viver a pão e café o tempo inteiro na sua vida. Você não ia se alimentar corretamente, você não ia ter vitaminas, você não ia ter proteínas, você não ia ter nada na sua vida. Então, assim, eu sempre tento colocar para os tutores, no qual eu dou as mentorias, no quais eu ajudo com os cuidados, os manejos, essa ave no local onde ela vive, ou o lugar onde ela vivia, o que ela se alimentava? Qual era o alimento dessa ave? Então, é coisa surreal que eu não vou conseguir dar a elas porque elas eram de outro país. Elas se alimentavam de algumas coisas, mas eu vou chegar na proximidade daquilo que ela fazia, certo? Então, assim, eu vou descartar totalmente essas crenças absurdas, muitas vezes, que vai simplesmente encurtar a vidinha deles. Eles vão perder vitaminas, eles vão ficar com a pena feia, o bico feio, vão ficar umas aves estressadas e vão acabar adquirindo, quando baixar a imunidade, adquirindo alguma doença que, no caso, pode ser fatal. E simplesmente um dia, eu acordei, ele estava bem cantando num dia e de repente no outro dia ele estava morto na gaiola. Não foi assim de repente. Aquilo foi uma somatização de coisas erradas que foram acontecendo ao longo da vidinha deles. Eles não sabem dizer para você, eu tô com uma dor na minha coluna, eu tô com uma dor na minha cabeça. Eles vão responder de uma forma diferente. Muitas vezes é cantando, muitas vezes é gritando, né? E aí nós, como ser humano, não compreendemos muito bem esse lado desses serzinhos. Por isso que eu falo que simplesmente é muito bom ter um acompanhamento de um veterinário, é muito bom ter um acompanhamento para que esses serzinhos continuem felizes e saudáveis. Voltando um pouco ao gangue das asinhas, com isso, eu, Carla, resolvi fazer uma série de cursos, né? Eu fiz auxiliar de veterinário para poder aprender a lidar com os meus pets, né? Trabalhei muitos anos com profissionais que me ajudaram muito, me ensinaram muito. Eu sou extremamente grata a essas pessoas, a essas entidades, essas ONGs, né? A esses septas que me proporcionaram
essa grandiosa experiência que eu tenho hoje. Ao decorrer do tempo, eu fui fazendo outros cursos, né? Mas não para poder atuar nessa área. Não é que eu ia fazer esse tipo de procedimento com as minhas aves, mas eu precisava desses cursos para esses manejos, justamente porque, como eu trabalhei muito tempo como voluntária de resgate de animais silvestres, eu precisava mais ou menos ter uma noção, o que é uma fratura, como é que é uma fratura, como é que eu vou reagir a uma situação dessa, para estabilizar aquele serzinho, para quando chegasse ambiental para resgatar comigo, ele levasse para os veterinários, os locais certos, corretos, para fazer a cirurgia ou algo do gênero, mas que elas estivessem estabilizadas, né? E que elas não viessem a óbito na minha mão. Então, o que acontecia? Muitas vezes, o pessoal da ambiental me ligava e falava para mim assim, você consegue ficar com ela até amanhã? Que a gente tá numa ocorrência ou algo do gênero, então eu tinha que fazer esse procedimento de ficar com as aves. Você aguenta? Você acha que dá? Porque agora à noite os veterinários não estão no local, então a gente vai ter que ficar com ela lá e nós não temos equipe preparadas, não temos veterinários, não temos equipe preparada para cuidar dessa ave ou desse animal, né? Durante a noite. Então, automaticamente, essa ave ou esse animalzinho iria sim vir a óbito. Então, ele tinha que muitas vezes estar num aquecimento, né? Com medicação para dor ou analgésico ou algo assim, que os veterinários acabavam me ajudando muito com esse procedimento online, por videochamadas. Então, assim, eu fazia esse procedimentozinhos para estabilizar esses serzinhos, para que chegassem no outro dia, eles conseguissem fazer o que tinha que ser feito. Passou pela minha mão muitos animais, muitos mesmo. Saruê, gambazinho, né, que é conhecido como gambazinho, como alguns lugares é conhecido como raposinha. Eles são, para algumas pessoas, eles são feios, porque parecem uns ratos, que tá caindo pelo, mas eu acho seres muito incríveis. Então, assim, hoje eu tenho um galinheiro e eu estou pensando na proteção das minhas galinhas, porque eu estou morando no meio do mato. Então, automaticamente, eu não quero, né, que ninguém vá matar ou ter que fazer uma armadilha para poder pegar eles, para poder tirar daqui e levar para algum lugar. Ou facilitar para que ele venha pela primeira vez é algo fácil e ele traga as outras gerações dele junto. Então, assim, a gente tenta tomar todos os cuidados possíveis para que esse tipo de situação não aconteça, né? Então, eu transformei o Gangue das Asinhas nesse mundo que vocês veem, que eu sempre falo assim, não tem como você dar um roteiro para uma ave, um roteiro para um serzinho, para um bichinho e falar assim, gravando, vai ali, liga a câmera, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e vou gravar. Aquilo ali é muito espontâneo. Tudo que acontece, que eu consigo gravar, muitas vezes eu coloco o celular para gravar e aí eu pego muitas coisas espontâneas deles, né? E outras coisas eu não consigo gravar. Gente, se eu falar assim, aí falam assim pra mim assim, você tem que gravar tudo o que acontece, né? Porque eu começo a contar as histórias, ou as pessoas vêm e elas falam assim, é inacreditável tudo isso. Mas eu nem sempre consigo estar com o celular no momento certo, na hora certa, naquela ocasião. Porque é muita coisa. Então agora eu estou totalmente voltada para esse projeto. Então eu tô totalmente voltada para esse projeto. E esse projeto, Gangue das Asinhas, é algo surreal na minha vida. E poder ajudar, poder passar todo esse conhecimento é algo que volta na minha essência de médica. Eu não sou uma veterinária formada, mas a experiência que eu tenho em manejos de aves pets é algo que eu posso te ajudar, é algo que eu posso te auxiliar, é algum entendimento. Eu estudo há muito tempo comportamento
desses animaizinhos, desses seres. Então é algo que eu posso passar para você com uma certa segurança de que você não vá fazer algo errado ou cometer algo que possa perder essa vidinha. Então, o gangue das asinhas nasceu, ele aflorou dentro de mim. E isso para mim, é que nem fala assim para mim assim, ai, gangue? Ai, quando escutar isso vai achar que é uma coisa muito agressiva. Mas para mim, eles são umas gangue apaixonantes. Eu sou suspeita de falar de qualquer espécie que vem parar nas minhas mãos. Porque todas elas para mim são vidas, são seres incríveis e que em algum momento da minha vida elas fizeram uma grande diferença. Elas afloraram algo a mais que eu não conhecia em mim. Então, assim, eu sempre falo para todos os tutores, eu sou suspeita de falar sobre esses seres, porque para mim eles são seres divinos, são seres incríveis e que eles merecem todo o nosso respeito. Mas é animalzinho, é isso, é aquilo. Se eu perder essa vida, eu não vou pagar um veterinário para uma calopsita que eu paguei R$ 50. Imagina, o veterinário é 250, é 150. Eu vou lá e compro 3, 4 aves. Gente, não tem dinheiro que pague no mundo a vida desses seres. Independente de ser uma cacatua, independente de ser uma ave exótica caríssima, independente de ser uma calopsita, independente de ser o que for, um hamsterzinho que seja. Não há dinheiro no mundo que pague o conhecimento que você vai ter com esses seres, o que você vai aprender com esses seres. Então, assim, eu sempre falo, se esse ser precisa de um veterinário, vá no veterinário. Porque quando você adquiriu esse ser, você se tornou um tutor completamente responsável pela vida desse ser. Então eu tô aqui para poder auxiliar e ajudar sempre que preciso, sempre que necessário, para que esse ser continue a ter sua vida digna de ser esse serzinho incrível que são. Nos vemos nas nos próximos vídeos, nas próximas apresentações, nas próximas aulas. E eu espero muito que você, a partir de agora, consiga ver, desfrutar um pouquinho desses videozinhos que estão no meu canal com um olhar diferente, com um olhar de admiração por esse ser e começa a observar um pouquinho mais dessa afinidade que você pode ter também com esse serzinho que está preso ali na sua gaiola, que você não sabe como cuidar, ou que você não teve paciência ainda, ou que você não teve tempo. Como você consegue ter tempo para tudo na sua vida e até cuidar desses serzinhos que foi te dado, que foi te confiado, que seja, mas que ele possa ter uma vidinha digna, uma vidinha encantadora e encantar a sua vida também. Até a próxima!